E olha, a temática, né, gente, da discussão racial que permeia os casos de intolerância, racismo, desigualdades sociais se transformou em algo essencial dentro da legislação brasileira. Desde o ano de 2010, quando foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, que tenta efetivar igualdade de condições e acesso, né, a essa parcela cumulativa da população, que o IBGE passou a analisar isso com um pouco mais de cuidado. E a gente hoje fala sobre crimes de homicídio aqui no estado de Alagoas, que reduziram em 4 anos a expectativa de vida de homens negros. Por que se mata tanto? E por que se mata tanto negros? No Brasil como um todo não é diferente aqui no estado de Alagoas. Quem está na linha para conversar um pouco mais sobre o tema é o associado sênior ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, secretário da Coordenadoria de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ex-ouvidor-geral da Cidadania da Secretaria Especial da Presidenta da República, o doutor Pedro Montenegro, a quem a gente agradece, viu, Pedro, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN, todos os amigos aí que fazem assessoria ao seu programa. Eu, que, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de discutir um tema tão pertinente, né? Exatamente numa data tão simbólica que é o aniversário do Estatuto da Igualdade Racial, né? Coincidentemente, ainda ontem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, o PRONASSE, né? Anunciou quais as 6 cidades mais vulneráveis para a juventude negra e para as mulheres negras, né? E no caso do nosso estado de Alagoas, 2 cidades entraram nesse ranking. A nossa capital, Maceió, e a segunda cidade mais importante do estado, a querida Arapiraca. E isso possibilita, a partir dessa definição do governo federal, que se baseou numa pesquisa apresentada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso possibilitará às prefeituras de Maceió e de Arapiraca apresentarem propostas de planos de prevenção à violência contra a juventude negra, não é? Porque, como você já disse, paradoxalmente, o nosso estado, que tem é caracterizado e reconhecido internacionalmente por sediar o maior quilombo, né? O maior símbolo da resistência negra durante a escravidão, o quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, Dandara e outros guerreiros e guerreiras, também é o estado que apresenta uma maior distorção entre o número de homicídios, não só homicídio, mas mortes violentas intencionais entre negros e não negros, né? Elias, você acompanha atentamente, é um jornalista muito bem informado, mesmo nesse período, digamos assim, de áureo da segurança pública de Alagoas, onde houve uma diminuição significativa desses tipos de morte violenta, a proporção permanece estática, né? Permaneceu inalterada, né? Os jovens negros continuam morrendo muito mais do que os jovens brancos. Você tem uma ideia, essa pesquisa aí que baseia essa definição política do Ministério da Justiça e Segurança Pública de apoiar essas 6 cidades a enfrentar esse problema, que se refere aos dados de 2021, dados oficiais. Você tem uma ideia, todas as mortes violentas intencionais que aconteceram no município de Arapiraca em 2021 foram de pessoas negras, né? É uma tragédia que silenciosamente se perpetua por conta dos mecanismos sutis do racismo brasileiro, que é aquilo que o ministro Silvio Almeida, com muita propriedade, chamou de racismo estrutural, porque ele se entranha na sociedade e nas instituições públicas e privadas. Agora, Pedro, a gente tem acompanhado, e isso tem reverberado no mundo inteiro, principalmente nas arenas esportivas, as pessoas se maltratando, né? E principalmente atingindo a pessoa na sua cor. Fiquei impressionado de como um país sul-americano, formado essencialmente por mestiços e indígenas,
pode estar fazendo menção a jogadores brasileiros como se fossem macacos e etc. Parece-me que esse tipo de posicionamento cresce no mundo, dado ao crescimento também da extrema-direita e de políticas que se afastam da condição de humanidade. Essas coisas todas precisam ser repensadas, Pedro. Exatamente. Nós estamos vivendo uma época muito bem definida pelo filósofo francês que escreveu um livro com... O título já é provocante, mas o livro é muito interessante. Nós estamos vivendo, segundo esse autor, e eu concordo, os tempos das paixões tristes. É até um paradoxo, né? Que é difícil ter uma paixão, é algo que traz alegria, né? Traz uma dinâmica, uma vontade de viver. Ele associa a época que nós estamos vivendo a época das paixões tristes, exatamente isso. Porque aquelas grandes utopias, Elias, que embalaram as nossas gerações, por exemplo, não que a nossa geração seja melhor do que as atuais, elas não mais existem no horizonte, né? Então as pessoas eram muito mais dadas às causas coletivas, né? Às causas sociais, às causas da emancipação humana, do que aos interesses privados, egoístas e mesquinos. Há um engrandecimento muito grande do individualismo, né? Com essa situação que vivemos no Brasil e outro mundo, da descrença nas instituições, né? Isso é muito grave, porque permitiu e permite, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, um crescimento de ideologias que colocam em xeque a própria democracia, né? Colocam em xeque a própria existência do diferente, né? Porque quando eu chamo alguma pessoa negra de macaco, né, eu estou negando a essas pessoas o direito à humanidade, né? O direito de ser diferente de mim. Não por uma escolha, né? Porque ninguém nasce, ninguém escolhe ser negro ou ser branco. Isso são circunstâncias biológicas da vida da pessoa. Mas, infelizmente, esse tempo de paixões tristes é regrudecido aí, não é? Sem querer satanizar redes sociais, com a velocidade que as informações circulam, ou melhor dizendo, e as desinformações também, né? Circulam na mesma velocidade. Boa parte dessas pessoas, Pedro, não consegue encarar a própria árvore genealógica, né? Essa que é a grande verdade. Exatamente. Então, eu fico até brincando, e como é que é possível ter, por exemplo, neonazista brasileiro? Porque, como você apontou e com muita clareza, se formos fazer uma pesquisa da raiz genealógica de cada uma das famílias brasileiras, dificilmente não teremos em algum lugar dessa árvore pessoas negras, pessoas indígenas presentes nessa árvore, né? Então, a existência da raça pura, né? Essa ideia absurda, absoluta, que parece ser requintada, ela é ridícula, mas infelizmente tem sido usada, né, para criar um discurso de ódio do nós contra ele, né, para negar a humanidade e as pessoas humanas, né, colocar determinados grupos de pessoas abaixo da linha da humanidade, né. A gente costuma ouvir, né, nós que somos do direito e tal, a gente costuma ouvir sempre aquele axioma que diz bem assim: ninguém está acima da lei. Só que as pessoas esquecem, em geral, que existe outro axioma: ninguém pode estar abaixo da lei. Então nenhum ser humano pode estar com a subdignidade que fira esse estatuto da sua humanidade, né? Seja pela discriminação verbal, seja pela discriminação de acesso a empregos e salários melhores, seja como uma das piores facetas do racismo no Brasil, que é essa seletividade nas mortes violentas e personais. Bem, essas mortes desses jovens não são naturais e elas são evitáveis. Bom, hoje é o aniversário do Estatuto da Igualdade Racial. O que é que vem a ser esse estatuto? Quais são os seus princípios? O porquê da sua necessidade, Pedro? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Estatuto nasce de uma constatação da absoluta desigualdade racial que permanece na sociedade brasileira, né? Porque, como nós que estudamos história, sabemos que a nossa abolição não assegurou aos negros as condições para que, libertos da escravidão, eles pudessem ter acesso à educação, ao trabalho e romper os grilhões que ainda permaneceram, né? Isso se arrastou e a sociedade brasileira continua sendo as mais desiguais do mundo. Basta ver quem são as pessoas que passam fome no Brasil, majoritariamente, quem são as pessoas, como eu já disse, que são mortas, são vítimas de mortes violentas e intencionais,
e aquelas pessoas que também têm menos escolaridade, né? E as mulheres também, que são mais vítimas de feminicídios. Então, o Estatuto da é preciso igualar situações, né? Porque o velho princípio do direito, que continua muito válido, diz que cabe à justiça tratar os desiguais na medida da desigualdade. E o Estatuto, que se essa lei de tratar os desiguais, ou seja, as pessoas negras, os indígenas, as raças minoritárias, do ponto de vista simbólico, que na prática, geograficamente, não é tão minoritária assim, especialmente os negros, os direitos que são universais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à manifestação religiosa. Veja que tempo de paixões tristes nós estamos vivendo. Você noticia aí na CBN, certamente com um grau de descontentamento muito grande pela sua sensibilidade social, que todos nós conhecemos, o crescimento da intolerância religiosa, né? Veja que coisa absurda, né? E olhe que no estado de Alagoas está o estado também do primeiro presidente a decretar a laicidade do Estado, né? Que foi o nosso Marechal Deodoro, né? Quer dizer, que diz que o Estado era lá, que editou o primeiro decreto. E a partir de concepção religiosa, as pessoas têm sido perseguidas, né? Lá na Corte dos Direitos Humanos, a gente tem recebido constantemente reclamações, denúncias de pessoas que, por exemplo, não foram atendidas no posto de saúde, pasme, Elias, porque estavam vestindo com a indumentária da sua religião. E as pessoas não se chocam com isso porque não se colocam no lugar das outras pessoas. Porque imagine se você for evangélico e estiver circulando com a sua Bíblia e for pedir atendimento e o médico dizer que não lhe atende porque você está com a Bíblia. Ou imagine que você, que é católico, que está numa celebração da sua Santa Missa dominical, um grupo de intolerantes invade a missa, destrói o altar, obriga o padre a jogar as hóstias sagradas no chão. Como é que você se sentiria? O problema das paixões tristes é que as pessoas perderam a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, né? Aquela palavra tão em moda, mas tão pouco praticada, da empatia, né? É preciso ter empatia, né? É preciso se colocar no lugar das outras pessoas, é preciso não desejar para as outras aquilo que você não quer para você mesmo, nem para a sua família. Então o Estatuto é essa lei muito importante, mas que, como todas as leis, precisam de políticas públicas para ser efetivada, né? Porque também é muito comum a gente ouvir, essa lei não pegou, né? Do fato do Estatuto, algumas coisas estão funcionando muito bem, embora agora sob risco, que precisam ser renovadas, como, por exemplo, a política de escola. Enquanto o reitor Tonholo tem anunciado aí constantemente os números estrondosos de como a Universidade Federal de Alagoas passou por uma transformação social, cultural e econômica extraordinária a partir da política de cota. E como isso foi benéfico para a nossa sociedade e para essas centenas e milhares de jovens que foram beneficiados por essas cotas, que ao contrário do que muitos diziam no início, por preconceito, que não conseguiria acompanhar o ritmo das aulas porque teria se beneficiado pelas cotas. Isso em absoluto se demonstrou como verdade em nenhuma universidade federal que aplicou as cotas. Agora nós estamos no momento da renovação dessa política, que ela precisa continuar, para continuar nessa linha para resgatar essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem, né? É isso mesmo. Pedro, eu quero aqui agradecer a sua participação, um excelente dia para você, um dia extremamente importante, Estatuto da Igualdade Racial completando 13 anos nesta quinta-feira. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Elisa, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Grande abraço. Olha, Pedro Montenegro é o secretário da Coordenadoria de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ex-ouvidor-geral da Cidadania, da Secretaria Especial da Presidência da República, é associado sênior ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública.